Tá no 13, é 13, é 13, é 13, é 13, é 13, é 13, faz o L, faz o L, é 13, é 13. Boa tarde, convidado. Meu nome é Davi. Então nós fazemos parte da Pastoral da Juventude, né, que é uma organização eclesial da Igreja Católica, vinculada à CNBB. Né? Então, a palavra pastoral, ela vem de pastor, né? E ela significa seguir os ensinamentos que Jesus Cristo nos deu, né? A sua missão é evangelizadora. Então, nós seguimos essa missão. Então, como pastoral, nós somos compostos por jovens, organizada por jovens e dirigida por jovens. Então, nosso intuito é despertar a criticidade da juventude, né? Tornar o jovem ciente, né? Se tornar um jovem crítico. Então, com base nisso, a gente lançou o projeto Juventude e Participação Política. Ousamos crer na política como missão e serviço, né? Como uma forma de buscar por um mundo melhor, por uma cidade melhor, por um Santo Amaro melhor. Então, nós buscamos essa iniciativa de entrevistar os políticos para saber realmente as reais propostas para o governo nos próximos 4 anos. Então nós vamos começar com as perguntas, né, que estão divididas em séries, né, são 11 perguntas. Senhor candidato Léo Pacheco, fala um pouco sobre você. Primeiro eu quero parabenizar a iniciativa de vocês, dizer que de fato nós precisamos sim criar essa consciência política na nossa juventude e falar o seguinte: quem é Léo Pacheco? Léo Pacheco é um menino que começou aos 13 anos a trabalhar, assumiu a responsabilidade com os pais no sustento da família e de lá para cá tem um ciclo de trabalho muito importante, até entrar na Prefeitura de Santo Amaro e desenvolver uma coisa que já vinha conosco na época dos estudos, que era a consciência política. Desde a época do ensino médio, nós despertamos essa consciência política e fomos sim para cima para a gente reivindicar coisas melhores, né? Reivindicar na época que a nossa escola servisse melhor aos nossos alunos, aos colegas da gente no caso, né? E a gente foi criando esse ritmo político já desde o ensino médio e despertou aí, né, esse dom político que foi mais aguçado lá em 2009, quando nós entramos na administração pública. E aí eu tive a oportunidade sim de conhecer um pouco da administração pública, de saber o que é que o gestor público ele pode fazer para melhorar a vida de cada uma das pessoas, aquilo que eu sempre busquei no ensino médio, né? E despertou até que eu virei vice-prefeito e hoje sou candidato a prefeito na cidade e com uma consciência de quem viveu todos os lados da moeda, tanto na escola pública como na escola particular, para quem viveu tanto do lado das pessoas que tinham necessidade quanto das pessoas que tinham dinheiro, e a gente deu para perceber um pouquinho nesses trâmites o que é que a gente pode fazer para melhorar a qualidade de vida de toda a nossa população. A próxima temática é sobre a violência. Candidato, visto o crescimento da violência em nosso município, como é que o senhor pensa no combate à violência e mortandade de jovens negros, ressaltando também os altos índices de drogas? Com relação ao combate da violência, eu penso em combater a violência de uma forma mais eficaz. Eu costumo dizer que a gente precisa combater a violência na raiz, né? Primeiro, nós precisamos fazer o seguinte: nós temos que fortalecer a nossa educação. Nós temos programas hoje que inclusive já foram, infelizmente, foram retirados pelo governo atual da Presidência da República, que é o Mais Educação. Esse Mais Educação, ele dá pela manhã um ensino ao aluno e pela tarde uma atividade extra, seja ele banca, seja ele atividade esportiva, seja ela atividade cultural. O governo federal tirou isso da gente, mas nós vamos continuar aqui no município, bancado pelo próprio município. Nós pensamos hoje, por exemplo, de fazer um programa de educação que vai ser piloto na nossa cidade, que é o Escola em Casa, que ele tem por base acompanhar a frequência e o desempenho dos alunos nas escolas. E qual é o objetivo desse programa? Se o aluno ele tiver um mau desempenho, uma nota baixa, estiver tendo faltas constantes na escola, nós vamos ter uma equipe composta por psicólogos, assistentes sociais, psicopedagogas e auxiliares para ir até a casa desse aluno
em verificar, ó, ele tem uma vulnerabilidade social porque o pai dele é alcoólatra, porque a mãe dele está desempregada e a luz está cortada, porque ele está passando fome. Qual é o objetivo? A gente sanar aquele problema que o aluno está sofrendo naquela hora para ele ter um desempenho melhor na escola. Né? E aí evitar que esse problema que ele tinha em casa, que influencia na escola, faça com que lá na frente ele tenha vontade, por exemplo, de abandonar os estudos e enveredar no mundo do crime. Né? Nós vamos fortalecer aqui em nossa cidade, por exemplo, com a Guarda Mirim, que é um exemplo de projeto social, de inserção social mesmo das crianças. Né? Nós temos um projeto muito bonito da Igreja do Rosário, por exemplo, na Ilha Dendê, que eu esqueci o nome, é Transformando Futuros. Muito, nós vamos fortalecer esse projeto, porque o nosso objetivo aqui é eliminar a violência da raiz. Então nós vamos investir nos nossos jovens, nós vamos investir nas nossas crianças, para que a gente tenha um futuro menos violento. Com relação à atualidade, nós vamos investir na nossa Guarda Municipal. Vamos fazer concursos públicos para que a gente possa trazer para a nossa Guarda Municipal pessoas capacitadas a ter porte de armas para ajudar no policiamento ostensivo aqui da nossa cidade junto com a Polícia Militar. Mas eu acredito ainda que a violência não se combate com Polícia Militar, não se combate com Guarda Municipal Armada. Eu acredito no combate da violência, certo? Com o fortalecimento da família, fortalecimento da educação e oportunizar os nossos jovens a questão da inserção dele na sociedade para que evite que ele vá para o mundo do crime e das drogas. Ainda sobre a violência, existe um alto índice de violência contra a mulher em nossa cidade. Como o candidato percebe essa questão? Um núcleo da Delegacia da Mulher seria possível implementar em seu governo? Nós já temos um núcleo aqui no governo, um núcleo de apoio à mulher, e nós vamos fortalecer esse núcleo e vamos buscar a Delegacia da Mulher, que é a DEAN, de apoio à mulher. O nosso objetivo, de fato, é inibir que aquelas pessoas, aqueles agressores continuem fazendo, né, esse tipo de maldade com as mulheres. Vamos fortalecer. Esse governo nosso, nós já criamos esse ano e já demos um bom avanço aqui na cidade de Santo Amaro e vamos continuar avançando, fortalecendo e buscando a Delegacia da Mulher. Candidato, a temática agora é educação. Há poucos dias saiu o resultado do IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Brasileira, em nossa cidade, o que não está o suficiente ainda como meta nacional. Em seu projeto político, existe algo para a melhoria da condição educacional do município, no que tange a valorização do profissional em educação e o apoio aos alunos? Eu acredito que o nosso município avançou muito no nosso governo com relação ao apoio profissional. Nós estamos entre talvez os 10 municípios da Bahia que pagam o piso salarial. Isso foi um avanço importante nosso, justamente no sentido de valorizar a nossa educação. Nós avançamos muito em infraestrutura escolar e agora nós vamos fortalecer o lado do aluno. Nós temos hoje condições, sim, de dar, por exemplo, aos nossos alunos materiais didáticos a nível de escola particular. Esse é um dos nossos projetos. Nós vamos fortalecer os alunos na questão tecnológica, vamos distribuir tablets para todos os alunos da rede pública. Certo? A gente sabe hoje que qualquer criança de 5, 6 anos já mexe no celular e se a gente fizer essa inserção digital nas escolas públicas, nós vamos oportunizar aqueles alunos até a ter um futuro digital, que a gente sabe que é o futuro do nosso povo. Fortalecendo o material didático, fortalecendo a questão digital, nós acreditamos que a gente consiga, além da qualificação dos nossos professores que já estão ganhando bem, a gente vai qualificá-los para que isso tudo se reflita no resultado do IDEB e eu tenho certeza que no nosso governo o IDEB de Santo Amaro vai estar entre as 300 melhores do Brasil. A temática agora é cultura. Nós somos uma cidade vista como cultural, aquela que tem uma cultura popular viva. Haja em vista nossas manifestações culturais. Qual o projeto político no que se refere à cultura de Santo Amaro? Nós vamos fortalecer a cultura de Santo Amaro. Eu acho que, de fato, Santo Amaro é uma cidade cultural como nenhuma aqui no Recôncavo. O que é que nós vamos fazer hoje? Para a gente fortalecer os grupos culturais, a gente precisa ter uma meta. Qual é a nossa meta? Nós vamos estabelecer, criar aqui na nossa cidade editais. Qual é o objetivo desses editais? Fortalecer a cultura. De que forma? Nós vamos implementar editais, por exemplo, para as fanfarras. Nós vamos fazer um edital e pagar um certo valor, seja 30 mil, por exemplo, uma fanfarra, para que ela desenvolva o perfil que nós queremos. O que é que hoje eu quero, por exemplo, das nossas fanfarras?
eu quero que ele ensine nossos jovens a tocar. Hoje nós temos fanfarra no nosso município, mas por incrível que pareça, algumas pessoas que tocam nas nossas fanfarras são de fora. Então eu quero fortalecer essas fanfarras, fazendo com que ela incentive de novo nossos jovens a voltar para as bandas marciais, incentive de novo aqueles jovens a querer ser as balizas, a querer ser, tocar instrumentos. E o nosso objetivo vai ser, eu vou fortalecer a cultura, fortalecendo a nossa juventude. Então eu vou fazer isso com as fanfarras, por exemplo. Nós temos hoje a questão dos grupos culturais como caretas de acúpio. Nós vamos criar editais para que as caretas ela consiga se apresentar, tipo, num domingo cultural, que é um dos eventos que nós vamos criar aqui e voltar, que foi um domingo que tinha na minha época, no Teodoro, que é muito importante. Então eu vou abrir um edital para que ela se apresente nos domingos culturais e para que ela, por exemplo, ensine ao jovem como é que faz aquelas máscaras, que corre o risco hoje de umas 2 ou 3 pessoas que fabricam aquelas máscaras morrerem e a gente não ter pessoas que dê seguimento àquele grupo cultural. Nós vamos fazer isso com capoeira, fortalecendo os grupos de capoeira, nós vamos fazer isso com nossos cantores, artistas. Por exemplo, teatro, o que é que nós pensamos com relação a teatro e com relação a edital? Nós vamos incentivar aos nossos jovens a criar peças e essas peças vão se apresentar no teatro gratuito e eles vão receber da prefeitura o valor do edital para que eles produzam aquela peça. E é dessa forma que a gente vai incentivar, tanto no artístico como no cultural, a gente vai incentivar a nossa cidade, que é um polo cultural que nós não temos dimensão, mas vamos ter com fé em Deus do nosso governo. O senhor falou das bandas marciais. E as filarmônicas também estariam inseridas? As filarmônicas. Porque hoje em dia nós temos filarmônica centenária, né? Temos ali os artistas, o Apolo, mas esses carecem de investimentos. Na verdade, as filarmônicas hoje fazem muito mais o papel com o jovem, com a juventude, de inserir ele no meio artístico, instrumental, do que as fanfarras. Se você perceber, a Lira até hoje tem uma escolinha lá que funciona. E se a gente conseguir incentivar isso, isso vai ter um aumento muito grande, porque aí a Lira vai fazer, o Apolo faz também, vai fazer isso de uma forma melhor e a gente vai conseguir despertar nos nossos jovens uma coisa que é talvez nossa aqui de Santo Amaro, que é essa aptidão para instrumentos de todas as formas. Tanto que a gente exporta músicos aí para todas as bandas da Bahia e do Brasil. Inclusive, muitos músicos das bandas militares, das grandes orquestras, tiveram início nas filarmônicas, né? Que merecem um melhor investimento. Pode ter certeza que nós vamos investir sim, através de um edital com os critérios. E as filarmônicas e bandas vão participar, com certeza a gente vai dar um apoio técnico para que isso aconteça. E esse apoio técnico vai ser transformado em como é que se diz? Esqueci a palavra agora. Na aceitação do nosso edital, e esse edital vai se transformar sim naquilo que a gente quer, inserção da nossa juventude, inserção da nossa população no meio artístico e cultural. A temática agora é juventude. A juventude sempre teve um papel fundamental na política brasileira, pouco, muitas vezes, desconhecida por instituições e partidos. Atento às demandas dessa parcela da população, o governo federal tem avançado com ações e políticas públicas voltadas para a juventude. Quais os projetos o senhor pensa em desenvolver para a juventude santamarense? O Conselho da Juventude e outras instituições juvenis estão inseridas ao projeto? Nós pensamos sim em criar o Conselho da Juventude e pensamos também em criar uma secretaria voltada para a juventude, que será dirigida por um jovem, claro, e esse jovem dinâmico para a gente conseguir botar as políticas públicas voltadas para a juventude em ação. Algumas das políticas públicas que nós vamos trabalhar vai ser, primeiro, a política pública voltada para a iniciação esportiva da nossa juventude. Nós vamos criar um ginásio, esse ginásio de esporte será voltado à iniciação esportiva da nossa juventude, onde a gente vai ter iniciação em basquete, em voleibol, handebol, natação, né? E provavelmente também ginástica. Nós vamos fazer a política voltada à geração de emprego para a juventude, e nós vamos trabalhar com o estágio e com o programa Primeiro Emprego. Nós vamos fazer a questão da cultura para a juventude. E em todos os editais que nós vamos lançar para fortalecer a cultura, o nosso principal objetivo, um dos objetivos é fortalecer a cultura e o segundo é inserir o jovem nesse núcleo cultural, para que a gente possa despertar nesses jovens, de fato, o amor pela cultura em geral. Então hoje nós temos programas voltados para as políticas públicas de juventude enormes e eu tenho certeza que a gente vai conseguir atingir nosso foco.
E ainda no tema da juventude, o senhor já ouviu falar no projeto do governo federal, que é a Praça da Juventude, espaço que é voltado para lazer, esporte, cultura. O que podemos pensar em um espaço assim, se o governo se eleito for? Nós cadastramos, inclusive, uma Praça da Juventude aqui no nosso governo. Infelizmente, não foi o nosso projeto, não foi aceito. Mas nós vamos fazer uma Praça da Juventude. Inclusive, a gente vai dar continuidade, se o programa ainda estiver aberto no SICOM, que é o programa de cadastro de convênios, para que a gente consiga, através do governo federal, trazer essa Praça da Juventude. Caso a gente não seja contemplado com o projeto, eu me comprometo com o nosso governo em fazer sim uma Praça da Juventude e dar a esses jovens aí a oportunidade de ter um lazer, de ter uma opção esportiva. Nossa temática agora é infraestrutura. Outro ponto é que nossa cidade tem perdido espaços de instituições para outras cidades do Recôncavo. Isso se manifesta na saída de grandes instituições da nossa cidade, como a Direc 31, a Receita Federal e a Secretaria da Fazenda do Estado. Existe alguma possibilidade de lutar para que alguma dessas instituições voltem? Nós lutamos muito para essa questão das instituições estaduais e federais, só que foge da nossa alçada. O que as pessoas precisam entender é que, de fato, o nosso município não tem interesse nenhum em que nenhum órgão federal ou estadual saia dele. Mas nós temos que respeitar a política implantada pelo governo estadual e pelo governo federal no que se tange à lei de responsabilidade fiscal, a economicidade da eficiência da administração pública. O que houve aqui em Santo Amaro foi justamente isso. Nós perdemos a Direc porque o governo do estado disse que teria que diminuir o número de Directs para economizar a contratação e nos gastos com o custo. Nós perdemos a Receita Federal recentemente, inclusive, depois de uma luta árdua do prefeito municipal, e eu acompanhei de perto por ter um bom relacionamento com a Receita Federal, para que não saia, mas fomos pressionados pelo delegado no seguinte sentido: eu sou obrigado a cumprir a lei de responsabilidade fiscal, então ou eu tiro daí ou eu ponho meu cargo em risco. E o que aconteceu foi que ele teve que tirar, mesmo diante da pressão que a gente estava fazendo, para ter que cumprir uma medida que o governo federal estabeleceu naquele momento, que era o enxugamento da folha e a diminuição do custo da máquina para que pudesse rodar. Então, o que nós estamos sofrendo hoje são, como é que se diz, reflexos da crise. Não temos nenhuma intenção, não queremos e não concordamos com o fechamento das instituições federais e estaduais do nosso município, mas foge da nossa alçada a gente querer dizer, eu vou trazer de volta, eu vou buscar, eu vou fazer. Não existe isso com o prefeito. Existe sim a gente facilitar de todas as formas, como facilitamos na Receita Federal. Chegamos a oferecer prédios para que ele instale, oferecer funcionários de limpeza e segurança para que ele permanecesse na cidade, mas ainda assim, infelizmente, a gente não conseguiu alcançar o objetivo, que foi permanecer com a Receita aqui em Santo Amaro. A temática agora é sobre emprego e renda. A juventude de Santo Amaro hoje não tem alternativa na inserção de seu primeiro emprego. As únicas opções que o jovem tem é trabalhar na prefeitura ou no comércio. Senhor candidato, o que o senhor tem a dizer sobre projetos voltados para emprego e renda em nossa cidade? Primeiro, eu quero dizer o seguinte: nós estamos habituados sempre a acreditar que a indústria é um polo de emprego bacana. Eu acredito também que a indústria é um polo de emprego bacana, mas nós temos hoje aqui em Santo Amaro algo que poucas cidades no Recôncavo têm, que é o comércio. E de fato o nosso comércio é forte. Eu acredito que o fortalecimento mais um pouco do comércio, junto com as nossas tentativas de trazer empresa para Santo Amaro, vão fortalecer a geração de emprego tanto para a juventude como para a população em geral. O que é que nós pretendemos fazer para que isso aconteça? Nós vamos criar aqui em Santo Amaro primeiro o programa Primeiro Emprego. E esse programa ele visa dar isenção de impostos municipais para que as empresas e o comércio eles contratem os nossos jovens para o primeiro emprego e tenham isenção de impostos, ou seja, eu vou diminuir aqui a carga tributária de vocês para que vocês valorizem a nossa juventude. Esse é um dos pontos principais do nosso programa do primeiro emprego. Segundo, nós hoje já estamos com um programa em andamento, que é o programa de atração de indústria para Santo Amaro. Temos uma área desapropriada exclusivamente com esse fim, para a gente criar um atrativo das indústrias, porque a gente sabe que as indústrias hoje só vêm para os locais, para as cidades, se tiver área com infraestrutura e isenção de algum tipo de imposto. Isso é fato, ele só vem com essas condições. E nós vamos fortalecer. E uma das coisas que nós colocamos na questão da doação da terra, por exemplo, quando a indústria vem se instalar, é
o primeiro emprego e a questão da mão de obra local. São duas coisas que a gente prioriza e irá priorizar no nosso mandato com relação às indústrias que a gente pretende atrair para o nosso município, né? E o programa de estágio. Nós vamos criar aqui em Santo Amaro e aí a prefeitura vai ser o referencial e todas as indústrias de comércio que aderir a esse programa. Qual é o nosso objetivo? Nós vamos oferecer vaga de estágio e para o comércio e para a indústria a gente vai continuar dando a isenção de impostos para os alunos do terceiro grau e nível superior, para que a gente possa oportunizar eles a exercer a sua profissão, né, lá na prefeitura, no comércio, na indústria, para sair de lá já com o potencial de ser uma oferta no mercado de trabalho. A nossa temática agora é a política. Candidato, em vista do projeto de lei do Senado, número 193, de 2006, entre as diretrizes e bases da educação, o projeto Escola Sem Partido. Qual a sua opinião acerca desse projeto? O projeto Escola Sem Partido, eu acredito o seguinte: eu acho que a escola, de fato, ela é um ambiente apolítico, é um ambiente liberal. Nós vamos fortalecer a democracia nas escolas, sim. Nós vamos trabalhar com a eleição de diretores, nós vamos trabalhar com os grêmios estudantis e fortalecimento da nossa juventude com relação à política educacional. E é isso que vai fazer o nosso programa, fazer com que nossos jovens criem essa consciência política, nossos jovens criem essa questão da educação voltada para a política e que fortalece a nossa juventude cada vez mais. Bom, deixa uma mensagem para o povo santamarense. O povo de Santo Amaro, eu costumo dizer que a política é muito importante na vida da gente e tenho a certeza que a nossa atitude voltada para um dia é importante porque reflete 4 anos de administração pública. Eu costumo sempre dizer que a confiança é algo que a gente adquire por ter passado por alguma coisa no passado e isso nos dá a possibilidade de confiar no presente e favorecer o futuro. Nós trabalhamos muito por essa cidade, sabemos que há muita coisa a fazer, mas temos convicção que nós temos experiência, maturidade e responsabilidade para administrar essa cidade e fazer o melhor para os munícipes. Muito obrigado a todos vocês. Bom, candidato, então, chegamos ao fim, né, da nossa entrevista. Então, nós da equipe de comunicação da Pastoral da Juventude agradecemos muito pela acolhida, né, e a cidade também agradece, né, em ouvir as suas propostas. Então, que tudo dê certo nessas eleições e que realmente o melhor candidato seja eleito, de acordo com as propostas. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Obrigado. Obrigada.